Olá, como é que você tá? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Comece se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, porque segunda a sexta aqui nós temos vídeos novos, tá certo? Cuja qualidade é de fato muito boa e caso você já esteja aqui há algum tempo, a qualidade já te é familiar, não é isso? Então, se inscreve aí, porque afinal de contas você está aproveitando o conteúdo, né? Então, muito bem, ao menos deixa o like, né? Vamos lá. Agora, seguinte, eu queria, na verdade, nesse vídeo hoje aqui, conversar com você sobre um tema muito importante. Um termo, na verdade, uma frase que eu tenho utilizado bastante ultimamente é: a tua vocação é o serviço, a tua vocação é servir. Para isso que você é essencialmente chamado, independente do estado de vida no qual você esteja, no qual você seja colocado. Isso é independente do estado de vida, a tua vocação é servir. Não importa, você precisa servir. Você só realiza a tua vocação no serviço. O fato é que, veja bem, quando nós olhamos para essa realidade, a gente precisa pensar no seguinte: isso é uma posição absolutamente contrária, absolutamente contraposta ao que nós estamos acostumados desde a mais tenra idade de nossa excelentíssima pessoa, tá certo? Você foi acostumado com outro contexto, a buscar outras coisas que não o serviço. Eu fui formado para buscar outras coisas que não o serviço. Todos nós, no final das contas, de algum modo, fomos atingidos por essa realidade, né? Aliás, de algumas gerações para cá, nós somos acostumados com essa realidade, porque o objetivo de nossas vidas, nós nos acostumamos a pensar que é necessariamente o conforto nesta terra, ok? O cenário econômico, político, né, do nosso excelentíssimo país favorece que nós olhemos para a realidade e imanentizemos a virtude teologal da esperança. O que isso significa? Veja só, quando nós olhamos para a cosmovisão marxista, tá certo? Ou seja, para a visão de mundo que tem, né, o marxismo, nós vamos notar o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, porque me parece que a câmera está um pouco... Não, parece melhor assim. Boa. Então, nós notamos imediatamente que, veja só, na visão de mundo marxista, tá certo? Existe um aspecto muitíssimo interessante, curiosíssimo, a bem da verdade. Todos os elementos cristãos, de alguma forma, estão presentes. Mas estes elementos cristãos, que de alguma forma estão presentes, eles estão presentes de maneira subvertida, tá certo? De maneira a não ser aquilo que eles autênticos e verdadeiramente são, mas eles estão ali presentes de maneira imanentizada, ou seja, trazendo para cá, para esse mundo aqui, meramente material, né? Veja, a partir do momento em que o método de leitura da realidade tá certo, uma dialética histórica, é um materialismo histórico dialético, né? Melhor dizendo, nós vamos olhar para uma, veja só, disputa de ideias de compreensão da realidade, não sob um aspecto agora mais espiritual, ou seja, busca pela verdade ou coisa desse sentido, né? Ou algo nesse sentido, ou como o próprio Hegel já havia subvertido um montão a coisa e falado a respeito da manifestação do espírito na história que se dá nele mesmo, segundo a compreensão que ele tem, né? Mas, quando nós olhamos para Marx, ele pega esse modelo dialético, que é basicamente a elaboração de uma tese, que é contraposta por uma antítese, da anteposição dessas duas, surge uma síntese, que por sua vez se torna uma tese, diante da qual se anteporá uma antítese, e dessa disputa surgirá uma nova síntese, que por sua vez se tornará uma tese, diante de uma antítese, e assim por diante. Quando, veja só, Hegel compreende essa realidade, ele compreende isso a partir do mundo das ideias, num idealismo muito profundo que manifesta o espírito, né? Então, por assim dizer, a filosofia clássica grega manifestava o espírito de um determinado modo, ao qual se impôs uma antítese, e dali surgiu uma síntese, e assim por diante, né? Desde o mundo grego até, veja só, né? Os filósofos socráticos, depois os estoicos, depois lá com a patrística, depois com a Idade Média, depois com o Renascimento, né? O Iluminismo, e assim por diante, né? Então, cada ideia vai se antepondo uma a outra para manifestar a verdade absoluta no espírito, que seria manifestada de maneira absoluta naquele que compreendeu o movimento de manifestação do espírito e o explicou. Esse sujeito foi Hegel, na cabeça dele mesmo, tá certo?
Marx olha para esse método dialético de leitura da história hegeliano e aplica a mera materialidade da história. Então ele imanentiza absolutamente a coisa. Não há uma disputa de ideias, há uma disputa de classes. É um materialismo histórico dialético. O que está em jogo é o domínio, é o poder, é a classe dominante, ou melhor, ser a classe dominante, né? Essa é a compreensão marxista da coisa. Mas, basicamente, a leitura marxista da história, então, é que há os bonzinhos, o povo eleito. Quem é o povo eleito? O bonzinho, o povo eleito, o povo santo, eleito por Deus, são os pobres, o proletariado, né? E quem são, né, os inimigos? Quem é, no final das contas, o Egito opressor? Quem é o demônio, tá certo? Tentador das almas, escravizador dos pobres pecadores que o intentam levar para o inferno, que é a vida proletária, são os grandes capitalistas, tá certo? Que precisam necessariamente ser derrotados para que o proletariado viva o quê? O paraíso na Terra. E o que é a vitória sobre o capitalismo é a revolução, tá certo? Então, muito bem. E o paraíso na Terra é o pós-revolução, né? É o status de uma sociedade absolutamente comunista. Percebe o quão doida é a coisa quando o sujeito promete o paraíso na Terra, né? Mas o fato é que isso gera, aqui ó, na nossa cabeça, minha gente, aqui, na cachola, tá certo? Aqui, bem aqui, na minha e na tua, uma noção da realidade verdadeiramente esperançosa de dias melhores que virão. Bem aquele slogan político, sabe? Vote 35, porque dias melhores virão, entendeu? Então é assim que funciona. Vote 666, porque dias melhores virão, sacou? É mais ou menos por aí, né? Porque essa é uma ideia autenticamente satânica. Simplesmente não é possível realizar o paraíso num mundo que tem como característica essencial o quê? A corrupção. Entenda a corrupção não sob um aspecto financeiro, ou político, ou moral mesmo, né? Que seja. Mas corrupção sob um aspecto, como eu posso dizer, natural? Deixa eu me explicar melhor aqui, né? Sob o ponto de vista da filosofia da natureza, ok? Quando nós olhamos para todas as coisas que existem na realidade, nós percebemos que todas as coisas, elas são causadas por algo, são efeito de alguma coisa, e que essas coisas que existem na realidade necessariamente se corrompem, tendem ao fim, tendem a acabar. A matéria sempre tende ao fim, tende à sua própria destruição de algum modo. Se não, naturalmente, ela é corrompida por um outro, né, por um terceiro que é causa da sua corrupção, da sua destruição, né, por modo de ou transformação ou destruição de fato, né. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, quando eu digo que toda a realidade de alguma forma material tende à corrupção, é isso que eu quero dizer. Toda a realidade material de algum modo, ela tende a se deteriorar, a acabar, entende ou não? Por exemplo, você nasce e morre, né? Essa mesa onde está apoiado aqui o meu celular que eu estou gravando vai acabar em algum momento, entende? Então, o mundo em algum momento vai acabar. Tudo tende ao fim. Materialmente falando, uma característica essencial da matéria é a corrupção. Ela tende ao seu próprio fim. Quando você olha para um cânion, por exemplo, né? Os milhares e milhares de anos por ocasião da corrosão do solo pelo vento ou a passagem de um fiozinho que seja de água, gera aquela coisa maravilhosa que as pessoas ficam deslumbradas ao olhar, né? Cavernas maravilhosas, cujas paredes são tanto quanto desenhadas, né? Naquele tom terroso e assim por diante, né? Muito bem, a matéria tende à sua própria destruição, né? À sua própria corrupção. Não dá para nós pensarmos, portanto, que o mundo material, ele por si mesmo pode gerar felicidade e plena realização. Ou seja, que ele pode ser paradisíaco. Por mais belo, por mais prazeroso, por mais deleitável que ele seja, percebe? Por mais que nós nos coloquemos a viver numa ilha paradisíaca, né? Cujo solo é absurdamente fértil por haver um vulcão naquela mesma ilha, tá certo?
Então qualquer coisa que você plantar ali vai dar bom, né? E aí tem lá várias árvores frutíferas, tem peixes, porque se trata de uma ilha, é só ir lá e pescar. Dá para criar animais ali dentro, né? Obviamente você não vai matar tudo para comer de uma vez, você vai criando e lidando ali com o que é possível de se fazer ali, assim por dentro. Ou seja, tá ali, tá maravilhoso, é tudo, assim, lindo, delícias e maravilhoso. Basta que um movimento de uma placa tectônica que está abaixo daquela ilha aconteça, o vulcão entra em erupção e destrói a ilha inteira. Entendeu ou não? É assim, sei lá. Basta que por alguma razão uma bactéria seja gerada ali no solo, porque você fez xixi numa árvore que não devia fazer o xixi. Acabou, entendeu? Não sei lá se xixi faz isso, eu acho que não. Se tiver algum biólogo aqui, me corrija. Mas o fato é que, entende ou não? Entende ao fim, o negócio acaba. Tá maravilhoso viver na ilha, mas você vai morrer, não vai viver nela para sempre, entendeu ou não? Prometer o paraíso na Terra é, veja só, profundamente autocontraditório. Não dá, não é possível. Não existe possibilidade desta Terra ser paradisíaca. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque, veja só, colocaram na nossa cabeça que nós temos de ter esperanças em dias melhores. Dias melhores aqui, meu Deus do céu. Só que não tem dia melhor aqui, entendeu? Tem um dia melhor que o outro. E dali aquele dia que foi bom pode se tornar pior depois que vier um dia melhor. E de um dia melhor pode suceder um dia ruim. Ora, quando é que, veja só, sei lá, um sujeito que tem uma empresa multinacional que vem a quebrar por alguma razão e a sonhar que isso ia acontecer. Tem um filme muito engraçado do Jim Carrey chamado Dick Jane, né? Esse filme é muito engraçado. Ele trabalha numa multinacional e aí ele é colocado no cargo de gerente de marketing, alguma coisa, alguma parada dessa lá. E aí ele precisa dar uma entrevista para a televisão. E aí na televisão surge lá os dados da bolsa que a empresa faliu. O chefe, né, que era o Jack, ele havia falido a empresa. Aspas. Ele havia desviado todos os bens e tal. O sujeito havia acabado de ser promovido, né, o Dick, personagem do Jim Carrey. E ele ia passar a ganhar, sei lá, tipo $100 mil por ano, uma parada dessa, assim, muito dinheiro, entende? Ou $100 mil no mês, eu não sei. Era muito dinheiro que ele ia passar a ganhar no cargo que ele estava. Ele ia para um andar lá, super top, lá da empresa, e não sei mais lá o que mais. Só que aí o dono da empresa foi lá e desviou todas as verbas, acabou com aquela empresa e seguiu a vida dele, com todas as propriedades que ele tinha, fazendo tudo aquilo que ele tinha, a empresa que se lasca, os funcionários que se danem, e o Dick foi pra rua junto com sua esposa Jane, e eles viraram bandidos. Essa é a trama do filme, entende? Eles viram bandidos. E é engraçadíssimo, eu recomendo que assistam esse filme, é realmente muito engraçado. Veja, o fato é que a gente não espera, pode ser que uma notícia maravilhosa, logo em seguida venha uma coisa terrível. Esse mundo é assim, funciona desse modo. A esperança que nós devemos nutrir no nosso coração é uma esperança que aponte para a realidade celeste. Mas não é por isso que eu estou falando isso aqui, não é porque eu quero falar da esperança, mas porque eu quero falar do serviço. Porque veja só, quando nós somos acostumados a olhar para o mundo material como sendo a razão da nossa existência e aquilo que nós devemos buscar ardentemente, é evidente que a nossa, veja só, motivação principal vai ser aquilo que materialmente falando nos causa alguma satisfação, e que, materialmente falando, veja só, vai causar um afastamento de toda e qualquer impossibilidade de alcançar essa satisfação material. Nós entramos numa dinâmica basicamente hedonista, de busca pelo prazer e fuga da dor, seja no nível que for. Quando as pessoas, e você mesmo provavelmente, aconselhou as pessoas que estavam à tua volta, os teus filhos, se você os tem, ou os teus amigos, ou você mesmo não pensou que você deveria fazer um curso da faculdade porque você iria ganhar algum dinheiro com aquilo e você teria a possibilidade de morar numa boa casa, dirigir excelentes carros, comer comidas bem temperadas e maravilhosas. Com o que é que no final das contas você está preocupando e qual é o fim último da tua existência? Não é verdade, não é o bem. Entendeu? É a subsistência, entendeu? É viver, meu Deus do céu. Nós estamos numa sociedade que nos forma o tempo todo para buscar a subsistência. Viver. Vide, né, uns dias atrás aí, desse momento aí que você está vendo esse vídeo,
ao menos do momento em que esse vídeo está indo pro ar, é carnaval. Nesse momento que eu estou gravando, é terça-feira de carnaval, dia 4 de março de 2025. O que acontece no carnaval, meu Deus do céu? O que as pessoas buscam numa festa de carnaval? É verdade que existem bloquinhos de famílias respeitosas e que se reúnem para uma saudável festividade? É verdade, né, meu filho? Mas, pô, aí você tá de sacanagem. É raro isso, né? A bem da verdade, isso é bem raro. O que acontece no carnaval verdadeiramente? É uma manifestação cultural. E o que é a cultura brasileira de então? Jovem, manceboide. Diga pra mim aqui. O que é a cultura brasileira de então, né? É o quê? Prazer, é satisfação, é busca de se, né? Enfim, satisfazer um pouquinho da forma como seja e que quer que seja nesse sentido. Não é isso? É ou não é? O que se espera do carnaval é satisfação, é prazer, é euforia, agitação, né? É só isso, entende? É isso aí. E o povo espera ansiosamente por isso aí, né? Ó, você trabalha para ter férias, para nas férias você desfrutar do teu salário. Você faz um bom trabalho se o teu salário for bom. Se não for bom, você não faz um bom trabalho. A motivação da tua vida é a subsistência, percebe? Só que isso te prejudica abundantemente, porque você não serve. Não estou dizendo que você não serve para nada, mas eu estou dizendo que você não se dispõe a servir. Deu para entender? Caso a tua motivação seja prazer, dinheiro, boa comida, posses. Nada disso. Entendeu? Você precisa de um bom exame de consciência. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui no card. Para avaliar o que é autenticamente a tua motivação. Tentar de eliminar o que não te faz bem. Tentar de abraçar o que te ajudará a realizar a tua essência para que você seja plenamente feliz. E buscar o quê? Servir. Entendeu ou não? Porque no final das contas, meu filho, tua vocação é servir. Tá legal? Obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Fique com Deus. Nós nos vemos na próxima. Compartilha esse vídeo aí com os teus contatos. Coloca lá. Pega esse link, bota nos teus stories lá do Instagram, bota lá no WhatsApp. Faz esse favor aqui pra mim, para que o YouTube entenda que a coisa tá legal, tá indo bem, as pessoas estão gostando e estão compartilhando o link. É assim que o algoritmo funciona, né? Deixa teu comentário, se você quiser me ajudar ainda um pouco mais, aí você vai ser naquela avaliaçãozinha, né, das empresas, de academia, coisa do tipo, né? Você não vai ser só um cara legal que vota pela qualidade aqui do meu trabalho, mas você vai ser um promoter, você vai ser o meu promotor. Tá legal? Então deixa aí teu like também e nós nos vemos no próximo. Muito obrigado, fique com Deus, até mais. Tchau.